Geralmente, nós somos fascinados por grandiosidade, mas nós podemos correr o risco de não considerar, de não lembrar, de não reconhecer que o que é grande hoje foi pequeno lá atrás. O grande não foi sempre grande. Nessa mesma mentalidade de fascínio por grandeza, nós podemos, estando nós ainda na fase da pequenez, não crer, não esperar que seja possível o pequeno tornar-se grande. A gente pode não acreditar que haja a possibilidade daquilo que é pequeno crescer, evoluir e tornar-se grande. Por isso eu venho aqui te dizer, parafraseando Zacarias 4:10, não despreze os pequenos começos, pois o grande já foi pequeno, o pequeno evolui para o grande, é uma ordem natural. Precisamos lembrar da promessa de Deus que dizia que o seu povo seria numeroso sobre a face da terra. Mas sabe como isso aconteceu? A partir de um homem que Deus escolheu, chamado Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz que Deus disse a Abraão: farei de ti uma grande nação. Mas esse povo numeroso que a gente já vê lá na frente ao lermos as Sagradas Escrituras, começou com este homem que Deus escolheu, Abraão, pai de multidões. A multidão do povo de Deus teve esse pequeno começo. Vamos falar agora mais especificamente do reino de Deus na terra, a partir de Cristo. Vamos falar da igreja, do seu começo. Lá em Daniel, capítulo de número 2, quando Daniel está tanto narrando qual era o sonho do rei, quanto interpretando, havia uma estátua no sonho do rei, mas de repente surge uma pedra sem intervenção humana que se desloca da montanha, choca contra aquela estátua, destrói aquela estátua e se torna uma alta montanha, aquela que antes era apenas uma pedra. Então sim, essa pedra que simboliza Cristo, simboliza o seu reino, ela passou a ocupar toda a região, toda a terra, na verdade, cresceu e se expandiu. Mas nós não podemos esquecer que lá atrás, esta grande montanha, ela na verdade começou como uma pedra. O pequeno começo do reino de Deus na terra, o pequeno começo do cristianismo. Jesus então nasce ali na pequena Belém, nasce num estábulo, é colocado numa manjedoura. Depois Jesus cresce, Jesus começa o seu ministério e escolhe poucos homens, 12 improváveis homens, mas foi a partir daqueles homens que o cristianismo se espalhou pelos 4 cantos da terra. Veja como está a igreja hoje sobre a face da terra, como está o cristianismo hoje em todo o mundo, mas nós não podemos esquecer do pequeno começo lá atrás, do pequeno início lá atrás. Então eu preciso te dizer, não ignore o pequeno começo, pois você pode estar ignorando, desprezando o princípio de uma grande obra de Deus. Muitas vezes o grande milagre que está por vir vai necessitar que nós sejamos obedientes no pequeno começo. Lá em 1 Reis também, no capítulo 18, no versículo de número 44 em diante, depois de alguns anos sem chuva, a terra estava passando por uma crise verdadeiramente. O profeta anuncia que a chuva estava chegando, mas preste atenção como essa grande chuva ela começa. Versículo 44, eis que sobe do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão. E aí, meu irmão, versículo 45 diz assim, num instante, o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Meu irmão, minha irmã, uma chuva torrencial caiu sobre a terra, mas essa chuva começou com uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. O pequeno começo de uma grande chuva que abençoou a terra. Grandes coisas geralmente começam de modo pequeno. Gosto de um outro texto que está lá em Jó, capítulo 8, versículo 7, que diz assim, teu começo parecerá pouca coisa diante da grandeza do que se seguirá. Teu começo parecerá pouca coisa e muitas vezes nós julgamos esse pequeno começo, nós desprezamos porque nós não temos esta visão de considerar que lá na frente este pequeno começo
irá se tornar uma grandiosidade. Zacarias capítulo 4, versículo de número 10. Esse é um texto muito conhecido quando se trata de falar sobre os pequenos começos. Está escrito assim no versículo 10 de Zacarias 4: Por que, pois, desprezar esses humildes começos? Precisamos lembrar aqui das sementes, que na verdade são uma ótima analogia dentro desse tema. Ela é pequena, mas quando plantada, ela cresce e se torna uma grande planta e multiplica os seus frutos. Por isso nós precisamos olhar para a semente, olhar para o pequeno começo e acreditar que aquela semente vai crescer, vai germinar, vai multiplicar e nós vamos colher os frutos. Mateus capítulo 13, versículo 31 em diante, nós encontramos outra analogia, outra comparação muito profunda. Diz assim: Em seguida propôs-lhe uma parábola: O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Então veja que esse arbusto, maior que todas as hortaliças, lá atrás era apenas a menor de todas as sementes. O pequeno começo, mas depois você vê a grandiosidade, você vê a grandeza. Não se esqueça que uma pequena fagulha torna-se um incêndio. Uma pequena e humilde fonte lá na frente se torna um grandioso rio. No mundo nós temos exemplos de grandes empresas hoje, grandes marcas que lá atrás começaram de forma singela, humilde e aparentemente insignificante. Muitos que viram lá no início talvez não davam crédito no que essas grandes marcas e empresas poderiam se tornar. E muitos que veem hoje essas grandes empresas, grandes marcas, grandes estruturas, não param para pensar como tudo isso começou. Então, concluindo, não despreze os pequenos começos. E isso em relação a você mesmo e em relação aos outros ao redor, ao mundo que te rodeia. Não despreze os pequenos começos. Não desprezes os pequenos lugares, os pequenos passos, os pequenos sonhos, as pequenas oportunidades, as pequenas portas, mas pelo contrário, valorize. Seja uma pessoa grata e muito mais que isso, seja fiel nesse pequeno começo. Contando com a graça de Deus, dedique-se, trabalhe o máximo. Viva cada fase, cada etapa, viva esse momento da pequenez, onde tudo ainda está muito singelo, muito humilde. Viva da melhor forma possível, com intensidade, dê o seu melhor, se empenhe e viva todo o processo seguinte no Senhor. E peça que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Então que no Senhor os pequenos começos possam se tornar grandes coisas na sua vida. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.